Oi pessoal, como vocês estão? Tudo em paz? Eu sou a Natália e hoje eu estou aqui para dar início ao nosso novo projeto de leitura, que é Lendo Monster. Monster foi relançado pela Panini em 9 volumes, nessa edição em capa dura, super linda. E é uma edição muito caprichada, vem com fitilho e essa jacket aqui, que deixa eu mostrar pra vocês. Essa é a jacket. Só uma coisa que eu não entendo é porque aqui eles fizeram em inglês, não traduziram pra português. Não sei por quê, porque, né, tá no Brasil, devia ser português. Mas enfim. Aí aqui é o mangá, essa coisa linda, todo em capa preta. O comecinho do primeiro volume é colorido. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui. E o traço do Naoki Urasawa, que é o autor, é muito bonito. E enfim, né, vamos falar sobre o que fala Monster. Monster conta a história do Kenzo Tema, que é um médico japonês que foi para a Alemanha depois de ter lido a tese do diretor desse hospital no qual ele está trabalhando agora. E ele começa a ter uma carreira, digamos assim, meteórica, porque ele já é chefe da neurocirurgia, é noivo da filha do diretor do hospital. Só que daí ele tá tudo bem na vida dele, né? Ele tá trabalhando bastante, tá conseguindo conquistar o espaço dele na medicina. Só que daí um dia ele é chamado para atender uma pessoa, para fazer uma cirurgia. Só que quando ele chega no hospital, manda ele operar uma pessoa que chegou depois, que é um tenor, um cantor de ópera. E ele segue a ordem, ele vai operar o cantor de ópera. Só que daí a outra pessoa acaba morrendo. E ele descobre que se ele tivesse feito essa cirurgia, a pessoa ia ter sobrevivido, porque ele é muito talentoso. Aí a esposa desse que faleceu até questiona ele: ah, você deixou meu marido morrer, traz de volta o meu marido, se você tivesse operado ele, ele ia estar vivo. E isso gera uma crise de consciência no tema, porque ele fica pensando, mas eu só estava seguindo as ordens, mas mesmo assim, qual que é a essência da medicina, que é salvar vidas, não sei o quê. E ele vai ficar com essa crise aí de consciência. Aí a situação se repete, ele tá em casa e é chamado para ir pro hospital operar uma criança que levou um tiro. Só que quando ele chega no hospital, o prefeito da cidade sofreu um AVC. Aí o diretor do hospital fala, não, você vai operar o prefeito, outra pessoa vai operar a criança. Aí ele fala, não, a criança chegou primeiro, eu vou operar ela. E é isso que ele faz. Só que nisso ele vai cair em desgraça no hospital, porque o prefeito vai falecer e ele vai perder a noiva que vai terminar com ele. Ele vai perder o posto dele de chefe da neurocirurgia. Vai meio que virar um pária no hospital, sabe? Só que mesmo assim, ele já tá com a consciência mais tranquila nesse momento, porque ele fez o que ele achava que era certo, que era salvar a criança que chegou no hospital primeiro, porque ele fala que a essência da medicina é salvar vidas. E é exatamente isso que ele tá fazendo. Então ele tá super exausto esses dias, porque estão colocando ele pra trabalhar muito, eles falam até mais do que um residente. Só que ele tá feliz consigo mesmo, digamos assim, por estar cumprindo o que ele acha que é o certo. E o que acontece, né? Que essa criança que chegou no hospital, que ele operou, ela foi com uma irmã gêmea, porque os pais deles foram assassinados, os pais morreram, a criança, o menino levou um tiro, e a irmã sobreviveu sem nenhum ferimento, só que ela tá em estado de choque. Aí um dia o tema tá... Logo no começo, quando ele é rebaixado, ele vai no quarto dessa criança que tá desacordada ainda, ele fala, ah, eles mereciam morrer pelos que eles estão fazendo comigo, porque ele fica meio revoltado no momento em que ele é rebaixado, né? Então ele desabafa e fala, ah, eles deveriam todos morrer. Aí passam uns dias, todos, eles falam todos porque teve outros médicos também que roubaram o posto dele e tal. Então, roubaram não, assim, né? Foi transferido para eles depois que o tema foi rebaixado. E daí ele fala que todos merecem morrer, o diretor e os outros 2 médicos. Então, o que acontece é que um tempinho depois, esses 3 médicos aparecem mortos por envenenamento. E o principal suspeito acaba se tornando o tema, porque ele era a única pessoa que se beneficiaria com as mortes. Mas mesmo assim a polícia não fica em cima dele nem nada, é só uma suspeita mesmo que eles têm por causa dessas circunstâncias. E
as duas crianças desaparecem. Some o menino que ele operou e a irmã. Aí vão se passar 9 anos, que esse primeiro arco se passa em 1986. Aí depois a gente vai pular para 1995 e o tema tá lá como chefe da cirurgia no hospital, que depois que os 3 médicos morrem, ele é promovido. E daí mais um motivo para desconfiarem dele também, porque ele foi quem se beneficiou, né? Se beneficiou e quem tava ressentido dessas pessoas, mas enfim. Aí daí se passam esses 9 anos e ele continua lá trabalhando no hospital, é um médico super querido, tanto pela equipe quanto pelos pacientes. E... ai, ó meu cachorrinho aqui. Ai, gente, perdoa ele é doidinho, ele tá querendo vir pra minhas costas, deixa eu pegar ele aqui. Não, dou. Esse é o Joey, meu doguinho. E enfim, vai se passar esses 9 anos, né, e ele vai estar lá trabalhando no hospital e tal. Só que daí, em outros lugares da Alemanha, vão estar acontecendo crimes. Crimes que casais de meia idade, bem ricos, são mortos. E fazem parecer que era um assalto, só que na verdade dá a entender que foi algo mais, assim, que eles suspeitam de assassinatos em série, que quem tá cometendo esse crime é a mesma pessoa. E a polícia tá em busca do cara que era o arrombador da equipe, né? Porque eles falam que não era uma pessoa só que estava agindo. Então, essa pessoa que eles estão procurando, que é o arrombador, ele vai ser atropelado um dia, ele vai estar fugindo, ninguém sabe do que, e vai ser atropelado, porque ele meio que pula na frente do carro. E ele fica em estado muito grave. E a polícia fica, não, ele não pode morrer porque ele é a peça-chave na nossa investigação. E o médico do hospital fala, a única chance dele sobreviver é se o Dr. Tema operar ele. Então o Tema pega e vai lá para esse hospital, opera esse senhor, salva a vida dele e eles ficam amigos, digamos assim. Só que um dia o Tema vai ter saído, né? Vai estar indo para um encontro às cegas, né? Porque todo mundo quer juntar ele com alguém. Porque eles falam, você é tão bem sucedido, não tem uma esposa ainda, não sei o quê. Então ele tá indo para esse encontro, só que ele acaba vendo um relógio. Que ele lembra de uma história que esse paciente dele contou, o arrombador. Aí ele compra o relógio para levar de presente para esse cara. Só que quando ele chega lá, o guarda que tava na porta dele tava morto, do mesmo jeito que o diretor do hospital e os outros médicos morreram. E o paciente dele não tá lá. Então ele sai correndo atrás dele e eles vão parar tipo num prédio abandonado. E lá esse paciente vai falar, doutor, vai embora, você não pode ver o rosto do monstro, senão ele vai te matar como matou os meus companheiros. Aí ele fica, eu não quero morrer, mas eu quero que você fuja também. E o Tema lá falando pra pessoa que tá apontando uma arma pro paciente dele, ele vai falar, não, a morte não é certa, não sei o que, eles vão começar a conversar. E ele vai descobrir que essa pessoa, que o paciente dele chama de monstro, que na verdade foi quem ordenou os assassinatos dos casais de meia-idade, é o Jona. O Jora, agora eu não me recordo, gente, me perdoa se o nome é Jora ou é Jona. É uma coisa assim, agora eu esqueci, fiquei em dúvida. Mas enfim, vamos chamá-los de Jona. E ele descobre que é o Jona, o menino que ele operou lá em 1986. O menino que foi a operação dele, que fez ele ser rebaixado e tal. E que tinha desaparecido junto da irmã. E o que acontece é que ele fala, você salvou a minha vida, né, não sei o que, não era nem pra eu estar viva ainda. E o Tema fica desesperado, falando, não, você não pode fazer isso, não sei o que. Só que mesmo assim ele vai, atira no arrombador, que era o paciente do Tema, e vai embora. E o Tema corre e conta essa história pra polícia, só que ninguém acredita nele. Mas mesmo assim, ele fica meio que isento, né? Não acreditou na história dele, mas também não era culpa dele, porque ele tinha um álibi pra morte do policial e tal. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai tirar uma licença do hospital onde ele tá trabalhando e vai passar a investigar esses casais de meia-idade que foram mortos, porque ele descobre, né, na hora que tá ele, o arrombador e o Jona, eles conversam e ele descobre que o Jona que é o mandante dos assassinatos dos casais de meia-idade. Então ele vai investigar esses assassinatos, vai em várias cidades onde eles ocorreram e vai descobrir que o menino
ele era adotado por essas famílias, ficava 1 ano com elas, o Jonah, e depois as famílias morriam e ele desaparecia. Só que ele fala, mas ele sumiu do hospital junto da irmã. Aonde que tá a irmã dele? Aí ele vai atrás de descobrir onde tá a irmã do Jonah, descobre e, enfim, ele está na véspera, não, no dia que eles vão completar 20 anos, o Tema descobre onde a irmã dele tá, onde a irmã do Jonah tá, que ela era chamada Ana. Agora ela se chama Nina. A gente tem um arco dela aqui na faculdade, apresentação da personagem mesmo. E ela é uma menina super vivaz, né? Vivaz é a palavra certa. Animada, todo mundo gosta dela, ela faz aikido, ela é uma ótima aluna. E daí um dia ela recebe um e-mail falando: eu vou te cobrir de flores e depois me encontra no castelo tal pra você me conhecer. Isso tudo no dia que ela completa 20 anos. E o Jonah também, né? Porque eles são gêmeos. Aí o Tema tá lá na cidade, descobre a Ana, né? Que no caso agora é a Nina. E ele vai atrás dela, que ele fala: eles vão completar 20 anos, hoje é aniversário. E eu sei que ele vai ir atrás dela nessa data. Porque, se eu não me engano, eles falam isso naquela conversa entre o Tema, o Jonah e o arrombador. Se eu não me engano, o Jonah fala isso. Por isso que o Tema fala que era no aniversário de 20 anos que eles iam se reunir, né? Que ele ia buscar a irmã. E a irmã dele não lembra de nada que aconteceu antes dos 10 anos de idade. Por isso ela acredita que ela sempre foi a Nina e que ela só teve uma amnésia mesmo. Só que ela sofre de um pesadelo com um monstro também. Então ela faz terapia e ela acaba indo, quando ela é convidada por e-mail pra ir pro castelo, pra encontrar essa pessoa que falou que ia cobrir ela de flores, que ela acha que é um romântico, né? Alguém que quer namorar com ela, algo assim. E ela também tem a esperança de descobrir sobre o passado dela. Ela sente que se ela for pra esse encontro, ela vai descobrir o que aconteceu, porque ela perdeu a memória e talvez lembrar de tudo. Só que quando ela chega nesse castelo, tem uma pessoa lá que ela fica esperando, né? Dá o horário, ela fica esperando, ela fala: vou embora, ele não vai vir. Só que o jardineiro de lá fala: não, você não pode ir embora, você tem que ficar aqui até ele chegar. Ela começa a achar a conversa meio estranha, e nisso o cara parte pra agredir ela e o Tema chega. Aí tem uma luta, tal, no fim ela que acaba salvando o Tema, a Nina, e daí eles fogem e correm pra casa dela. O Tema explica que a família dela tem perigo e tal, e daí eles vão pra casa dela, só que eles, quando eles chegam lá, os pais dela já estão mortos, junto do amigo que o Tema faz na cidade, que é quem ajuda ele a encontrar a Nina. E eles ficam arrasados, né? Só que daí, eles estão lá na casa, o Tema tá arrasado com o que aconteceu, a Nina também, de ver os pais dela mortos, né? Quem criou ela. E daí chega a polícia. Só que eles falam: a gente recebeu um chamado, não sei o que bom que vocês estão ilesos, vamos pra delegacia pegar seu depoimento. Só que enquanto eles estão no carro, o Tema estranho, ele fala: poxa, a polícia chegou sem nenhuma sirene, não isolou o local do crime, não esperou as outras viaturas chegarem pra tirar a gente de lá, isso tá muito suspeito. Então eles pedem, eles estão no carro, né, aí tem tipo uma parada de fiscalização da polícia. Aí ele fala: não, a moça tá passando mal, será que a gente pode tomar um ar fresco? As pessoas falam: não, isso aqui, pode ir. Aí ele vai, só que nisso ele toma a decisão deles fugirem dessa polícia, porque ele acredita que a polícia tá confabulando com o Jonah. E daí ele e a Nina pulam no lago, ele agarra a Nina e se joga, e eles vão fugir na floresta. Aí enquanto eles estão em fuga, acontece que eles descobrem que é realmente isso, a desconfiança do Tema tá correta. E o Jonah tá trabalhando junto desses detetives, então quando ele volta, que assim, eles estavam fugindo, né, na floresta, encontraram uma cabana, aí ele fala pra Nina que vai até a cidade pra pegar informações, né, saber o que estava acontecendo. Aí ele deixa a Nina lá, fala: ó, fica aí, se alimenta, mas não vai em lugar nenhum. Só que daí ele vai lá, descobre essa armação da polícia, e quando ele volta, a Nina não tá mais lá. Aí ela deixou uma carta pra ele agradecendo e que foi embora.
Então ele volta para a cidade dele, pro hospital. Só que daí ele vai ser perseguido de novo pela polícia, porque aquele jardineiro que atacou ele e a Nina foi morto. E como quando a Nina salvou o tema dele, eles amarraram as mãos dele com a gravata que o tema estava usando. Então essa gravata vai ligar ele ao assassinato desse jardineiro e vai fazer dele o principal suspeito. Então a polícia vai atrás dele, ele consegue fugir e acaba indo treinar com um militar super conceituado, assim, renomado, com um currículo excelente. E ele vai virar discípulo desse militar que ele quer aprender a atirar. Ele vai passar 5 meses com esse militar e vai se tornar um guerreiro, digamos assim, sabe? E daí, aí é mais ou menos onde acaba esse primeiro volume. Nele meio que se formando nesse guerreiro lá com esse militar, que ele passa 5 meses lá. E o mangá se encerra nisso, o primeiro volume. E eu só posso dizer pra vocês, gente, que eu contando essa história não é nada comparado ao que acontece nesse mangá. A experiência que ela é ele. Eu sabia que ia ser uma leitura incrível já pelos comentários que eu tinha visto, principalmente da Tati Feltrin, que é o mangá preferido da vida dela. E a gente tem um gosto bem parecido. Então eu sabia que eu ia gostar, sabe? E eu era doidinha, porque no começo, quando eu descobri essa história, ela era lançada em mais volumes, em uma edição mais simples. Só que eu não encontrava todos os volumes pra comprar, até que eu acho que não existe mais em lugar nenhum. Talvez em sebos, alguma coisa assim, no estante virtual, dê pra encontrar. Mas não achava mais os volumes soltos pra vender e eu doida pra ler Monster. Até que um dia eu tava de boas passeando pela internet, aí me aparece o anúncio de que Monster ia ser relançado pela Panini nessa edição lindona. Aí eu comprei os volumes, acabei de encerrar, comprar o 9º, né? Chegou mês passado, em maio, aqui em casa. E daí eu decidi fazer esse projeto de leitura pra gente. No estilo do que eu fiz pra Boa Noite Pum Pum, que a gente lia um volume por semana. Monster, esse projeto de leitura nosso, vai ser do mesmo jeito. Toda sexta-feira, às 7 horas, estaremos por aqui falando sobre Monster. Mas enfim, essa história, eu não sabia nada sobre ela, sobre o que acontecia. Só sabia que era muito boa, sabe? Mas o plot, o que eu sabia, pra não dizer que eu não sabia nada, eu sabia que o protagonista era um médico. E... calma, Dô. Calma, Dô. Dô... ai, meu... ai, gente, perdoa o cachorrinho. Ê, rapaz, viu? Tá querendo me beijar, esse sem vergonha. Enfim. E... nossa, até perdi o fio da meada. Mas eu sabia que essa história ia ser incrível. Calma, Dodô, calma. Ai, gente, me perdoem por isso. Mas enfim, né? Ter animalzinho é desse jeito mesmo. E o Joey não larga de mim, como já deu pra perceber. E enfim, é uma história incrível. O tema é um personagem que não tem como você não gostar dele. Porque ele é muito íntegro. Ele tinha lá no começo, lá no comecinho do volume, que ele seguia as ordens do hospital, né, que ele recebia lá do diretor. Só que depois que ele desenvolve essa consciência de que a essência da medicina é salvar vidas, ele não larga isso. Meio que vira a vida dele, o propósito de vida dele se torna esse. Então ele é muito cativante, sabe? Eu me apaixonei por ele. Não faço ideia do que vai acontecer nos próximos volumes, mas a dedicação que ele tem... porque no final, quando ele foge da polícia e vai treinar com o militar, ele tá fazendo isso porque ele quer pegar o Jonah, quer ir atrás dele, pra evitar que a Nina morra e mais mortes aconteçam, porque ele sabe que ele é um assassino, né? Que ele é um monstro. Então, ele abandona tudo, né? Abandona a carreira dele, abandona o hospital, pra poder ser meio que um vingador. Não um vingador, mas... um guerrilheiro, não sei a palavra certa, um justiceiro? Talvez um justiceiro, mas eu não acho que a intenção dele é matar o Jonah, acho que não, mas levar ele à justiça mesmo. Só que ele aprendeu a atirar e a virar meio que um guerreiro, acho que pra se proteger também e proteger as outras pessoas dele. Então, nossa, não, é um personagem que não tem como gostar. Eu fiquei arrasada com a morte do jornalista que ajuda ele a encontrar a Nina.
porque ele também foi um personagem que eu gostei muito. Já gosto por ser jornalista, né? Porque eu sou jornalista, então sempre que tem jornalista na história eu já acabo gostando mais. Enfim, fiquei arrasada com a morte dele. A Nina também foi uma personagem que eu gostei muito, porque o que eu contei pra vocês foi um resumão do que acontece na história, mas tem muito detalhe sobre a vida da Nina, sobre quem ela é. Então ela é uma menina também que a gente acaba gostando muito. E, nossa, eu só tenho elogios a Monster. E eu sei que não vai decair nos próximos volumes. Eu li esse primeiro volume, gente, 2 vezes, vocês não têm noção. Eu li uma vez devagarzinho, aí no domingo, né, eu sentei lá na sala e falei, não, acho que eu vou reler esse primeiro volume. Aí eu sentei e li o primeiro volume assim, sem parar. Numa sentada eu li o primeiro volume inteiro. Ai, Joy. Enfim, gente, acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui. Já deu pra perceber que eu adorei esse primeiro volume. Eu recomendo muito esse mangá. Eu sei que o resto dele vai ser incrível também. E não é à toa, sabe? Não é à toa que ele é tão bem conceituado que as pessoas gostam tanto dele. E enfim, pessoal, por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um like pra mim, vai me ajudar bastante. E se você não for inscrito, se inscreva no canal. Aqui a gente tá sempre falando sobre livros, filmes, séries e doramas. E de vez em quando temos uns vlogs também. E é isso, pessoal. Eu vou indo. Eu e o Joey ficamos por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!